Aqui no capítulo primeiro, né, vamos supor, estou partindo do pressuposto da autoria paulina, né? Ele diz que um dos alvos de sanção da lei são os mercadores de escravos. Porém, todavia, entretanto, no capítulo 6, ele disciplina a relação entre o escravo e o seu senhor, dizendo que o escravo deve honrar o seu senhor. Paulo estava naturalizando a escravidão, justificando ela teologicamente, ou Paulo ele era um pragmático, ele tinha um ideal abolicionista, como está dito lá em Gálatas por ele, não, em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há judeu, grego, mas todos somos um, mas enquanto essa sociedade ela não é consumada, né? Ele vai tentando amenizar, humanizar as relações entre escravos e senhores. Começar aí com a Luana. Isso. Perdão, até tossi, ó. Uma pergunta dessa me fez... É o que a gente fala, assim, eu acho que isso é um tema fundamental, que não está só em Timóteo, mas que perpassa o pensamento paulino. E o que acontece? Do mesmo jeito que a gente tem essas possibilidades, eu acho que você vai ter uma linha que vai entender que o Paulo era favorável à escravidão e, digamos assim, conivente com o status quo da escravidão, não foi nenhum revolucionário, nenhum abolicionista, porque ele manteve essa hierarquia, essa estrutura de senhor e escravo, embora ele coloque depois num nível de irmandade, como ele faz, por exemplo, na carta de Paulo a Filemão, porque aí ele rompe necessariamente com essa estrutura hierárquica social, e eles assim, agora você não tem mais aqui uma relação de servo e de senhor, mas de irmão, porque em Cristo vocês são um. E aí vai ter gente que vai achar a carta de Filemão um absurdo, porque Paulo não condenou diretamente a escravidão, e vai dizer que Paulo poderia ter ido além. Porém, eu acho que Paulo foi além na perspectiva da graça, porque a graça, o conceito de graça é por si só um conceito equânime e igualitário. Porém, num sentido mais social, talvez assim de um proto-Luther King, alguma coisa assim, eu acho que não. Mas aí talvez seria um anacronismo nosso. Querer exigir de Paulo, no primeiro século, uma postura que a gente ainda não tem no século XXI, percebe? Milênios depois. Então, seria um conceito talvez anacrônico. É a mesma coisa a gente chegar e falar assim, na Bíblia tem reforma agrária, que eu já ouvi. Né? Então, assim, a gente está pegando um conceito estritamente moderno, de concepção de terra, de patrimônio e tal, e indo lá. Você tem as semelhanças? Obviamente, em alguns momentos de apropriação da terra, papapá, mas você... Desculpa, até essa minha fala muito coloquial aqui. Mas, assim, a gente tem que saber os limites também. Então, eu acho que ele avança no conceito de graça, eu acho genial a carta de Filemão, mas, em outros momentos, ele recua. Por exemplo, em Timóteo. Porque no capítulo, se em Filemão você tem o foco no escravo, que é igual ao senhor e deve ser acolhido pelo senhor, novamente, no caso o Onésimo, que era o dono dele, o senhor dele, você tem em Timóteo 6 uma subserviência do escravo para com o senhor. Olha, fica aí onde você está. Permaneça aí no seu lugar, obedeça ao seu Senhor, porque essa é a vontade de Deus. De uma tentativa até eu diria assim, de moral e até de manter a ordem. Porque se a gente for ver, a epístola de Timóteo, ela está muito preocupada em manter a ordem do culto, manter a ordem da igreja, manter a ordem do que foi ensinado, da doutrina, e de certa forma, isso seria uma forma de manter socialmente a sociedade dentro de um espectro pacífico. Você é senhor e você é servo. Nesse sentido, ele recua, mas em alguns momentos ele avança.
Então, eu acho que é possível, de novo, esse paradoxo em Paulo. Então, assim, e é claro que se uma pessoa for partidária à escravidão, ele vai ler Paulo e vai dizer assim, não, a Bíblia afirma e é favorável à escravidão, como foi feito, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que muitos bispos tinham escravos. E aí a ideia para se legitimar era que o negro não tinha alma, e por ele não ter alma, ele não era passível de redenção, de justificação e de graça. Então você desumaniza para você não ter responsabilidade na alma, o que é um absurdo, o que é terrível. Mas, por outro lado, a gente vai ter pessoas que vão ler a Bíblia e vão dizer, não, gente, a teologia da graça coloca todo mundo num plano de igualdade. E aí vão frisar os textos de Paulo, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há senhor, não há criança, todos são um em Cristo. E aí até a pneumatologia, que está lá em Atos já também, corrobora para esse pensamento de que em Cristo todos são iguais. Mas aí é uma linha muito tênue, que eu diria que talvez nem Paulo soubesse, porque ele estivesse vivenciando. No momento ele estivesse, talvez, vendo a importância dessa obediência. Em outro, ele estivesse vendo a necessidade de um ex-escravo fugitivo retomar, porque corria riscos físicos, até de vida. E ele viu a necessidade de intervir e estar a favor do escravo. Então, eu acho que muitas das falas do Paulo são contextuais, como a gente falou. E no dia a dia, no contexto, a gente não tem, desculpa, tanta sistematização, não é tão pragmático assim. Por isso que parece, muitas vezes, que ele é contraditório, porque em cada situação parece que ele vai agir de uma determinada maneira, muito levado em consideração pelo contexto também. Então, assim, o que eu diria... Se você for uma pessoa que defende, e eu não vou falar só do escravo, se você, por exemplo, for uma pessoa que acha que a mulher não deve falar na igreja, que porque leu Timóteo, ou porque acha que porque está escrito que essa relação de escravo, então a gente tem legitimidade para continuar nessas relações de opressão, a gente vai ler todos esses textos e vai reafirmar isso. Mas a gente também tem outras hermenêuticas, inclusive de textos paulinos, que nos dão outras possibilidades.